Aleluia. Abra aí a sua Bíblia, você que está conosco aqui, aqueles que estão em casa nos acompanhando, aqueles que estão assistindo essa ministração, hoje dia 1º de maio, dia do trabalhador. A Bíblia incentiva, que nós venhamos a trabalhar, que nós venhamos a ganhar o pão, trabalhando. A Bíblia até fala, vai ter com a formiga preguiçoso, que a formiga trabalha. Então, os trabalhadores brasileiros sejam aí cumprimentados. Hoje é o nosso dia. Eclesiastes, no capítulo 7, e o verso 8. Eclesiastes, no capítulo 7, verso 8. Vamos falar hoje dessa porção incrível que o Senhor nos deixou em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 8. Somente esse verso mesmo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Vamos ler novamente. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Vamos orar. Papai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela porção das Escrituras que tanto nos abençoa. Papai, revela através dessa porção, em nome de Jesus. Amém e amém. O pessoal que está sentado ali, quiser sentar por aqui, fica à vontade, tá? Ou estão aí, pode estar à vontade aí, pode ficar aí no chão também à vontade, está tudo certo. Estamos em casa aqui, estamos em casa. Aleluia. Muito bem. Essa porção, talvez vocês já devam ter ouvido ela fora, essa frase, melhor é o fim das coisas do que o começo. Talvez vocês tenham visto até em anotações, dizeres de sabedoria, porções de sabedoria. Ele é uma frase tão conhecida que atravessou os limites do Evangelho e ele atingiu âmbitos muito amplos, porque Salomão de fato acertou em cheio aqui. De fato, Salomão acertou em cheio quando deu essa declaração, especialmente no momento em que ele estava vivendo da sua vida, e ele larga essa pérola, uma das suas pérolas, esses dizeres de Salomão, eles são estudados até hoje por historiadores que não são cristãos, mas que estudam Eclesiastes, porque de fato tem muita sabedoria para o nosso dia a dia ali. Salomão escreve Cantares, escreve Provérbios. Salomão era filho do rei Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele era um filho de Davi com Batseba, e Salomão tinha muitos irmãos, e ele foi escolhido dentre tantos para ser o próximo rei de Israel, depois do rei Davi, do grande rei Davi. E ele tem sabedoria incomparável. Inclusive hoje tem seminários, até seminários não cristãos, que utilizam os dizeres de Salomão, o conhecimento que Salomão entrega aqui, como princípios importantes do nosso dia a dia. E eu espero conseguir evoluir, espero conseguir avançar, ainda que de forma breve, ainda que de forma curta, para dentro de algo que a gente considera fundamental. Essa semana, aqueles que curtem aí as redes sociais, eu fiz uma postagem que eu não tinha noção do engajamento que essa postagem poderia ter. O Anderson me liga dizendo, cara, não acredito que tu postou isso. Eu digo, cara, a gente já passou vergonha lá em 2013, é um TBT, eu trago de volta a vergonha, cara, vamos viver de novo essa vergonha juntos. E ele disse, cara, eu achei essa pérola por ocasião do aniversário da igreja, nessa semana, semana que passou, comemoramos 9 anos aqui de ministério Catch the Fire, e lá atrás, em 2013, quando começamos, as pessoas não sabiam o que era Catch the Fire,
um nome em inglês, e alguns perguntaram, o que é isso aí, cara? São os gatos de fogo? Eu digo, não, cara, não é cat, é cat. Ah, não, achei que eram os gatos de fogo. Não, cara. E aí começou essa história, digo, não, nós vamos manter o nome da igreja em inglês e vão ter que tentar explicar o que é isso. A gente fez uma campanha, tiramos algumas fotos, e uma delas foi essa aí. Bota lá. Vocês podem aplaudir, porque é muita vergonha que a gente faz. Ficou legal isso aí, né? Aí o pessoal perguntou, cara, montagem bem feita. Não foi montagem. A gente se vestiu assim, foi lá no CTG e ficou procurando a melhor posição, botando os cavalos para pastar nos fundos, e assim a gente fazia. Tem outros que a gente tentou sentar nos moeirão, e cara, fez de tudo para sair essa pérola aí. E aí a campanha dizia, não somos uma dupla sertaneja, somos uma igreja. E aí entrava no tema Catch the Fire, papapá. Nós temos outras, dizendo, com o pessoal que começou, todo em pezinho, assim, como se fosse um time de futebol, uns na frente, outros atrás, não somos um time de futebol. E aí o que é? Somos uma igreja, Catch the Fire. Né? As meninas foram para um estúdio e fizeram de conta que eram modelos, assim, né, com uns panos, bem, meio espalhafatosos demais, assim, troço meio exagerado. Bem, não somos top model, somos uma igreja, aí por aí ia, né? Então, essa aí fez parte da campanha. E eu guardei com carinho, e aí eu fiz, cara, eu vou postar. Eu não tinha noção da repercussão que isso ia dar. Não tinha noção. De copia, cola, faz print, manda para o mundo. Eu recebi contato de gente que eu achei que Jesus já tinha chamado, né, que estava na glória. Cara, tu está vivo ainda? Meu, eu consegui fazer com que tu fizesse contato comigo através dessa foto. Né, tu está no além? Onde é que tu... Não, cara, eu estou aqui, estou vivo. Cara, eu vi isso aqui, alguém me encaminhou, foi um print. Impressionante esse negócio, né, de rede social. E eu não sou um cara que gosta de postar nada. Verdade. Minha primeira postagem foi aos 45 anos, ou seja, dezembro do ano passado. Eu passei 8 anos tendo rede social, 9, e na rádio nunca tinha postado. O pessoal dizia assim, será que existe aquele tipo de gente que tem rede social e só fuça na coisa dos outros? E aí eu resolvi fazer a primeira postagem em dezembro do ano passado, quando fiz 45 anos. Cara, acho que vale a pena. E desde ali eu vou usar isso aqui para, de fato, se eu fizer alguma postagem que tenha algum significado, que queira dizer alguma coisa, e a partir dali tenho procurado guardar para momentos, ou que a gente se divirta juntos, ou que eu ria de alguém, ou que as pessoas riam de mim, né? Porque a ideia de rir dos outros só não dá. Eventualmente você tem que dar munição para o inimigo, né? Se o cara não te importa que riam de ti, cara, eu adoro rir dos outros. Então, eventualmente eu vou ter que permitir que o contrário aconteça, senão não tem graça a brincadeira. Né? Que nem time de futebol, a gente ri do outro e quando o teu não está legal, tu tem que permitir que aconteça o inverso, senão perde toda a graça da brincadeira. Né? Mas, quando começamos a igreja, quando nós passamos essa vergonha toda, o nosso objetivo, na realidade, embora a gente se divirta muito com o princípio, e como o Anderson pregou na semana passada, não despreza os pequenos começos, não desprezem os pequenos começos. Começos pequenos, eles têm muito valor. Nós começamos pequenos e começamos dessa forma, mas o nosso objetivo mesmo era saber como que isso ia terminar, como que isso ia adiante. Embora estávamos começando assim, o nosso objetivo sempre foi, bem, aonde nós vamos ir com isso? Aonde Deus vai nos levar? Como nós vamos conseguir evoluir? Na realidade, a nossa cabeça, embora valorizamos os pequenos começos, o nosso maior valor não estava no começo, e sim no fim. Quantos começam bem e terminam mal?
Salomão aqui foi, mais uma vez, incrível ao revelar de forma extremamente simples o que nós não nos damos conta normalmente, que de fato é muito mais importante como nós terminamos do que como nós começamos. O fim é melhor do que o começo. Essa semana, casualmente também, a Raquel, minha esposa, postou um vídeo que eu quero compartilhar com vocês, que mexeu muito comigo e que me fez evoluir dentro daquilo que eu pretendo compartilhar com vocês hoje. Minha filha de 6 anos entrou no primeiro ano e está aprendendo a ler, e no primeiro ano está aprendendo a ler a Samantha. Tem áudio aí, né? Só acorda ali o homem da mesa. Isso. Obrigado. Desculpe atrapalhar aí. Quer começar de novo? Quem aqui já passou por isso aí? Tirando um pessoal aqui que é analfabeto, pelo que eu vi. O resto passou. Quero incentivar o pessoal a fazer, eu acho que é o EJA, não é? Para adulto. Abra a inscrição para o EJA aí na frente, faz favor. Nós vamos encaminhar o pessoal. Tirando o pessoal do EJA, o resto passou por isso, não passou? Fantástico isso, né? É fantástico isso. Nós temos 3 filhos, essa é a terceira filha. E eu me lembro quando a Nicole, a mais velha, passou por isso. E hoje ela devora livros. Ela adora ler. Nós temos que filtrar o que ela lê, porque ela lê realmente tudo. E ela lê tudo muito rápido. E ela curte muito livros. E eu fico pensando, puxa vida, lá atrás, quando ela mal e mal sabia ler, né? E hoje ela devora os livros. Ela virou uma grande consumidora. Não se compara a Gabi, né? A Gabi é a queen da leitura, mas ela adora ler. Mas começou assim. Todos nós começamos assim. O importante não é como começa. O começo não é tão importante quanto o fim de todas as coisas. A preocupação dos pais é muito maior de como ela vai terminar do que como ela está começando, não é verdade? Embora eu tenha uma preocupação, e aqui vai a minha grande admiração e meus parabéns e cumprimentos a todos os professores da pré-escola, da escola, né, do ensino fundamental, que fazem essa mágica acontecer com as crianças, exercitando o músculo, né, chamado cérebro, e fazendo com que elas venham aflorar e desenvolver as suas habilidades intelectuais. Impressionante o que eles conseguem fazer, né, com um serzinho que não sabe nada e de repente enxerga o mundo. Mas a nossa maior preocupação enquanto pais, quando eu vejo isso, eu não estou tão preocupado. Eu sei que no final do ano ela vai estar evoluindo, ela vai ter evoluído muito bem. A minha grande preocupação é como essa menina vai terminar. Essa é a minha preocupação enquanto pai. A minha grande preocupação é que ela evolua a ponto de ser uma grande cidadã da sociedade, contribuindo com a sociedade, sendo uma mulher de Deus que tenha uma família, que ame igualmente o Senhor e o sirva e que contribua na sociedade de forma a abençoar o próximo. A minha grande preocupação é que ela se torne uma mulher de verdade, uma mulher sábia que edifica o seu lar.
Vendo essas pequenas coisas, nós voltamos para Salomão, quando ele diz que o melhor é o fim das coisas do que o começo. Esse grande homem Salomão, e aí eu vou dar uma notícia triste para aqueles que não sabem, ele terminou mal. Esse grande homem que escreve palavras que antes não havia ninguém igual e depois também não houve, igual a ele não houve e não haverá. Este homem terminou mal. Ele escreve isso no momento em que ele está terminando mal. Como pode alguém que tem algo tão único e especial de Deus terminar mal? E não era algo comum de Deus, era algo extraordinário de Deus. Eu quero ler com vocês 1 Reis, no capítulo 13, no verso 11, 1 Reis 3, no verso 11, diz: E disse Deus, portanto, pedistes isso, e não pedistes para mim muitos dias, e nem pedistes para mim riqueza, e nem pedistes a vida dos teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que igual a ti não houve, e depois de ti igual não haverá. E também até o que não pedistes eu te dei, e assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual dentre os reis por todos os teus dias. Salomão foi escolhido como próximo rei depois do seu pai Davi, e Deus diz para ele: pede o que tu quiser, que eu vou te dar. E ele era o grande momento dele, de um menino jovem, pediu o que ele queria, e vocês conhecem a história, ele pede sabedoria. Ele pede sabedoria a Deus, e Deus disse a ele: porque tu pedistes algo que talvez ninguém pediria, eu vou te dar o que tu pediu, que foi sabedoria, eu vou te dar um coração sábio e entendido, que igual a ti não houve, igual a ti não haverá, e vou dar o que tu não pediu, que é riqueza, que é glória. Eu vou te dar o que tu não pediu, o que tu poderia ter pedido e não pediu, eu também vou te dar. Ou seja, esse camarada para na fila da mega, da virada, uns 30 anos seguidos. Ele ganha todos esses 30 anos acumulados, ele ganha sozinho. Esse camarada tem na mão algo tão único e tão incrível, que era conseguir compreender as coisas que ninguém entendia. Era conseguir pegar um livro e assoprar, e aquela página, que só era uma página, de repente se divide no meio, e ele consegue ler o que ninguém lia. Outros reis vinham buscar conselho com ele, os sábios entendidos da época vinham ter com Salomão para compreender as coisas. Ele falava sobre botânica, sobre zoologia, ele falava sobre astrologia, ele falava sobre a ciência, sobre coisas que ninguém compreendia. Ele era um engenheiro, ele era um arquiteto, ele era um médico, ele era um pastor, ele era um rei. Esse camarada construiu coisas que até hoje nós podemos visitar em loco. Esse camarada foi referência, até hoje é referência para estudiosos, porque de fato igual a ele não houve. E como a Bíblia diz, também não haverá. Como que esse cara termina mal? Se Salomão terminou mal, tendo absolutamente tudo, eu fico preocupado comigo e com você. E quando ele diz isso, que o melhor é o fim das coisas do que o começo, ele realmente quer dizer isso. Ele quer dizer que todo mundo pode começar bem. Que todo mundo pode começar bem. Mas isso não importa tanto quanto de fato nós vamos terminar. E todos nós um dia vamos terminar o que nós um dia começamos. Salomão, ele ficou tão seguro de si. Eu consigo compreender isso. Você se coloca no lugar dele, eu consigo compreender que um camarada que tinha absolutamente tudo que os outros não tinham,
começa a ficar tão seguro de si, tão seguro e tão autoconfiante, que nada iria derrubá-lo. Ele ficou tão egocêntrico, ele começou a ficar tão seguro da sua sabedoria e do seu conhecimento, ele começou a comer os frutos do dom que Deus havia dado. Você imagina aquela história em que duas mulheres procuram Salomão para saber de quem era o filho que uma delas tinha, porque ambas tinham um filho, só que uma dorme sobre a criança amanhece morta. Inclusive isso é uma prática, infelizmente, muito comum até hoje, né? Crianças morrerem, bebês morrerem, né, por dormirem junto com os pais e serem sufocados. Infelizmente acontece. E naquela época já acontecia, e eles trouxeram então um bebê morto, um bebê vivo, e a que havia matado o seu filho trocou os bebês e pedia ali que o rei desse para ela então o bebê vivo. E o rei, entendendo que tinha boi na linha, entendendo que tinha coisa errada, ele fala: vamos cortar a criança no meio, dá metade para cada uma e está resolvido o problema. E obviamente a mãe verdadeira pula na frente e diz: não. Se é para fazer isso, então deixa com ela mesmo. Então deixa com a mulher que não é mãe, pode deixar com ela, porque eu prefiro então que meu filho viva do que morra também como o outro. E aí falou Salomão: está aí. Só uma mãe de verdade poderia responder dessa forma. Ele começou a colher os frutos da sua sabedoria, e as pessoas o admiravam tanto, e ele gozava dos benefícios dos dons divinos. Ele era um super-herói da época. Com certeza a Marvel teria feito dele um super-herói da época. Talvez ele seria aquele, o cérebro, né? Tem o Pink e o cérebro, sabe como é, não? Vamos dominar o mundo. Pois Salomão era desse estilo, assim. Era o cabeção. Salomão era o cara. E ele começa a comer dos frutos. Você imagina ele começando a revelar coisas que ninguém revelava. Tu imagina ele começando a ordenar construções e instruir as construções de megatemplos que existem até hoje. Esse era Salomão, e as pessoas o admiravam de forma impressionante, que outros reis vinham ter com esse rei, que era sábio além da conta. Então era como que se ele fosse a prova de bala. Ele começou a se sentir acima de absolutamente tudo e absolutamente todos. Ele ficou um homem acima de qualquer possibilidade de erro. Ele era um infalível, inimputável. Ele era o cara perfeito. A ele era atribuído tudo que era de melhor que tinha nessa terra, era atribuído a esse homem chamado Salomão. E todo esse poder, assim como dizia o filme do Homem-Aranha, com muito poder vem o quê? Muita responsabilidade, né? Os jovens fizeram até um evento sobre isso, filmezinho do Homem-Aranha. Ele não aguentou. Foi demais para ele toda essa graça, todo esse privilégio, todo esse dom, toda essa divina bênção que ele recebeu. E ele começa a flertar com o pecado, porque ele entendia que, sendo tão sábio assim, nada iria acontecer com ele. Ele começa a flertar com o pecado, e Deus deixou uma instrução muito clara: não se unam com esses povos que não me amam, que fazem culto a outros deuses, que queimam incenso a outros deuses, que idolatram a outros deuses. Não se junta com esse povo. O que Salomão fez? Se juntou. E ele toma por esposa mulheres de outros costumes e outras tradições, e dentro da própria casa de Salomão existem 2 altares, o altar do Senhor e o altar de outros deuses. E ele começa a permitir que incensos sejam queimados para tantos outros deuses. E as mulheres enganavam Salomão. A Bíblia fala que as mulheres enganavam o coração de Salomão, fazendo com que a vontade delas prevalecesse e dos deuses delas prevalecesse, e próprio Salomão estava adorando a outro Deus. Ele não abandonou o Senhor. Ele só agregou outros deuses na sua vida. Ele só abriu a porta para que coisas estranhas entrassem. Ele só abriu a porta
para que coisas inofensivas entrassem, porque afinal de contas o Deus dele era maior do que todas as coisas, ele tinha sabedoria, ele tinha entendimento, nada daquilo poderia afetá-lo, nem afetar a sua família, nem afetar a sua geração, nem afetar o seu patrimônio, absolutamente nada daquilo que ele estava abrindo a porta era capaz de afetar a sua vida, porque o quê? Porque na verdade eu tenho a proteção do Senhor, eu tenho o corpo fechado. Nada entra, nada bate, está tudo certo, pode abrir a porta, deixa entrar, porque nada vai me atrapalhar. Eu sou Salomão, o escolhido do Senhor, pode deixar entrar. Ele faz aliança com esses povos, ele permite o que justamente Deus havia instruído a ele não permitir. Eu quero ler com você a continuação disso. Em 1 Reis, no capítulo 11, verso 10, que diz o seguinte, 1 Reis 11, diz o seguinte: acerca do assunto que eu tinha dado ordem para que não seguisse a outros deuses, porém, Salomão, tu não guardou o que o Senhor havia te ordenado. E Salomão vai passando os anos da sua vida e vai chegando à sua velhice, e ele se dá conta que ao redor de si ele tinha não mais Deus como principal, mas ele tinha tantos outros deuses, a sua vida era uma confusão. Ele havia aberto portas para coisas que ele não tinha mais controle, e este homem tão sábio e entendido, que comia dos frutos da sua bênção e dos dons que havia recebido, de repente estava rodeado de maldição. Esse homem havia aumentado o tributo sobre o próprio povo de Israel, ele se tornou um péssimo rei. Esse cara que teve um coração tão genuíno e quando era jovem, no começo da sua vida, terminou tão mal. Quando ele era jovem, era tão especial a ponto de não pedir nada mais, a não ser sabedoria para guiar o povo. E de repente está agora Salomão, velho, olhando para trás e disse: cara, eu comi os frutos daquilo que Deus me deu, mas ao invés de eu usar para algo bom, eu usei para algo ruim. Eu vou ler com você o que o próprio Salomão diz em 1 Reis, no capítulo, em Eclesiastes, capítulo 2, no verso 4, Eclesiastes 2, no verso 4, ele diz o seguinte, olha que loucura isso, olha quantas vezes ele fala meu e para mim. Em Eclesiastes 2, no verso 4, diz o seguinte: eu fiz para mim obras magníficas, eu edifiquei para mim casas, eu plantei para mim vinhas, eu fiz para mim hortas e jardins, eu plantei neles árvores de toda espécie, de todos os frutos, eu fiz para mim tanques de água, para regar com eles os bosques que reverdeciam as árvores, adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. Eu fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas essas obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do céu. Esse cara ganha um dom único e incomparável. E ele come dos frutos justamente desses dons. Eu e você temos habilidades que Deus nos deu, que eu tenho
e que você não tem, e que você tem e que eu não tenho. É por isso que nós somos uma equipe, é por isso que nós trabalhamos como time, é por isso que a Bíblia fala de corpo de Cristo, porque nós não somos iguais, nós somos membros com características e dons diferentes. Eu não consigo alcançar onde você possivelmente consiga, é por isso que trabalhamos juntos, e nós colhemos e comemos dos frutos daquilo que Deus nos deu. Assim Salomão comeu e viveu, só que ele em algum momento ele se perde. Ele abre a porta da sua vida para a entrada de deuses e coisas que na realidade não vão somar na sua vida enquanto homem de Deus, mas vão minar os seus valores, as suas crenças, e de repente ele só estava mais com o título de um rei, de um povo de Deus, mas na realidade ele já não era um homem desse Deus. Ele carregava o título de um homem que servia a um Deus, mas na realidade ele de fato não o amava mais, ele não o servia mais, mas ele continuou colhendo dos frutos dos dons que ele havia recebido. Quantos homens e mulheres a gente vê com um dom impressionante, eles começam bem a sua vida como às vezes um pastor, um líder, e como terminam mal, às vezes se desviando do propósito. Eles continuam tendo um dom impressionante que é dado por Deus, mas eles já não usam mais para o benefício inicialmente proposto pelo Senhor. Agora eles constroem para si mesmo. Não é o reino de Deus, mas é o meu reino. Não é o povo de Deus, mas é o meu povo. Não é a ovelha, essas ovelhas do Senhor, mas são as minhas ovelhas. Não é adquirir um templo para que as pessoas tenham uma melhor qualidade para receber uma ministração, mas é o meu tempo, são as minhas coisas, é o meu nome, é o meu ministério, é o meu chamado, é eu, as minhas coisas. E isso faz a mesma coisa a Salomão, e chega no final e diz: cara, eu fiz tudo isso para mim, quando eu deveria ter feito para ele. Eu fiz tudo isso para mim, visando o meu coração, visando aquilo que os meus olhos e o meu coração queria, e eu vi que tudo isso foi uma aflição de espírito e vaidade. Eu me perdi em algum momento da minha vida, e hoje eu olho para trás e eu vejo que sim, o que Deus me deu é um dom impressionante, mas eu o desperdicei com coisas erradas. Todos nós temos uma habilidade única do Senhor. Querido, a nossa vida de fé, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela não é uma corrida de velocidade. Ela é uma corrida de resistência. Não é quem chega mais rápido, é quem aguenta chegar no final. Não importa como nós começamos. O que me preocupa é como nós vamos chegar lá no final. Quando nós compramos esse prédio, nós, igreja, quando compramos esse prédio, nós chegamos aqui, começamos pequeno, como o Anderson mesmo comentou, na semana passada, por ocasião do aniversário da igreja. Nós entramos aqui, aqueles que estavam conosco desde o início, nós tivemos duas certezas. Uma, que era esse o lugar que Deus queria que nós viéssemos a comprar. E o segundo é que ele ficaria pequeno logo. Essa era uma certeza tão grande, inclusive eu me lembro conversando isso, nós conversando com a liderança, era: puxa, mas ele vai ficar pequeno. Eu não tinha nem comprado ele. Puxa, mas e aí? Mas ele não vai servir. Não, vamos fazer o seguinte então vamos dar o primeiro passo para logo depois dar outro. Era uma convicção tão grande, porque na realidade nós não estamos preocupados com esse começo, nós queremos chegar lá, aonde o Senhor de fato nos chamou, a sermos uma grande igreja, a alcançarmos o máximo de pessoas com uma mensagem verdadeira, não uma mensagem fictícia, não como Timóteo, Paulo advertiu lá Timóteo lá atrás, dizendo: cuida com esse povo que hoje está pregando falácias, cuida com esse povo hoje que está pregando fantasias, foca no evangelho verdadeiro, cuida com esse povo que prega ilusões, não, foca na palavra, foca no evangelho. E esse é o nosso objetivo, de conseguir realmente atingir o máximo número de pessoas possíveis, enquanto o Senhor nos deu essa capacidade de usar isso que Ele nos deu, esse dom que Ele nos deu, para um objetivo dEle. E por consequência, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos sonhos pessoais. Mas se eu uso o que Deus nos deu,
para benefício próprio somente, ainda que possa ser incrível você desenvolver a sua habilidade, e todos nós temos incríveis dons e talentos, eu quero alertar a igreja nessa noite que você tem duas escolhas. Você pode usar o dom e o talento que Deus te deu para buscar os teus sonhos e os teus objetivos, o que é tudo isso é permitido, e você pode, mas você vai chegar no fim da vida como Salomão e dizer, cara, tudo foi vaidade. Ou você pode chegar no fim e dizer, cara, combati o bom combate, valeu a pena. Eu, além de ter sido abençoado com o Senhor, eu pude ver a manifestação dos dons e dos talentos que Ele me deu na vida do outro. Eu estou alertando que possivelmente alguns de nós chegaremos no fim e vamos olhar para trás e dizer, cara, tudo virou aflição de espírito, tudo virou confusão, tudo virou problema. Puxa, a gente começou tão bem e terminou tão mal. A gente começou parecendo que ia decolar, mas tudo virou para mim, e é o meu jardim, é a minha casa, e é o meu dinheiro, e é o meu carro, são os meus sonhos, é a minha viagem, são os meus projetos, e tudo isso o Senhor te permite porque você tem livre-arbítrio e a capacidade dada por Ele, e o dom dado por Ele. Mas eu quero fazer um alerta nessa noite, igreja, nós podemos terminar, infelizmente, olhando para trás e vendo que tudo foi vaidade. Se de fato não foi empregado com o propósito pelo qual o dom que você recebeu de fato foi dado. Deus deu algo para ti para ser muito mais do que você simplesmente ser abençoado pessoalmente, ser realizado pessoalmente. O que Deus te deu é para que você consiga enxergar na vida do outro esse dom. O que Deus te deu é para você ter para você e para você transbordar. O que Salomão diz aqui é que o foco dele foi ele. Em algum momento da sua vida ele deixou de olhar pelo objetivo pelo qual ele pediu sabedoria, mas começou a comer da sabedoria. Ele deixou de olhar pelo qual ele pediu sabedoria naquela época lá atrás e começou a comer os frutos incríveis do que Deus havia dado. Mas para ele. Vocês conseguem notar essa diferença? É possível que algum de nós terminamos olhando para trás dizendo que Deus me deu uma boa vida, mas infelizmente eu desperdicei toda ela comigo mesmo. A nossa jornada como cristão, ela não é uma prova de 100 metros. Ela é uma prova de resistência. Não é o quão rápido eu chego em algum lugar, é se eu aguento correr toda a carreira. Eu sei que nós temos incríveis desafios na nossa vida pessoal, todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos. Todos esses projetos, possivelmente a maioria deles vão começar pequenos. Nós não desprezaremos os pequenos começos de forma nenhuma, porque eles são testemunhos daquilo que Deus pode fazer. Mas saibam que melhor é o fim. Melhor é para onde nós estamos indo. Maior é para onde nós estamos indo do que de onde nós viemos. Melhor é para onde nós estamos indo, para aquilo que o Senhor vai conduzindo. Melhor é para o uso efetivo e inteligente dos dons e dos talentos que Ele nos deu, ao invés de focarmos em nós mesmos e usarmos os dons para benefício próprio. Quantas pessoas, infelizmente, vocês conhecem, extremamente talentosos, extremamente usados por Deus em algum momento e hoje estão focadas única e exclusivamente nos seus projetos pessoais. Estão comendo do dom e do talento que o Senhor deu, mas na realidade esse não foi o propósito inicial pelo qual Ele deu tudo isso. Ele deu tudo isso para que nós possamos ver em nós e na vida do outro, para nós e transbordar. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não faz sequinho de ser boa, recalcada, sacudida só para a gente.
Quero convidá-los a ficar em pé. Quantas vezes nós vimos nas Escrituras Salomão pedindo ajuda para alguém? Nenhuma. Quantas vezes nós vemos nas Escrituras o grande sábio Salomão pedindo conselhos? Quantas vezes nós vimos o grande sábio Salomão estudando? Quantas vezes nós vemos o grande sábio Salomão trabalhando em equipe? Ele era bom demais para pedir ajuda, ele era bom demais para achar que precisava de alguém. E o orgulho foi tomando conta da sua vida. Assim como o orgulho vem tomando conta dos nossos corações e nos impedindo de ir adiante em tanta coisa. Quem começa um casamento esperando que terminaria num litígio Quem tem um filho achando que brigaria pela partilha, pela guarda. Obrigado. Quem inicia uma igreja para atender pessoas e o foco passa a ser você mesmo? Mas acontece. Quem inicia uma pequena empresa para adquirir patrimônio para si e para sua família e depois perde todo ele com contas que foram criadas de forma imprudente. Nós não começamos com a ideia de terminar mal, mas terminamos. Nós não começamos com esse objetivo, mas infelizmente acontece. Se Salomão escreve isso e escreve tão bem e tão bem colocado no momento tão oportuno, é porque faz todo sentido para mim e para você. Experiência, meus irmãos, não é um cabelo branco. Experiência não é a conta bancária. Experiência é nós errarmos cada vez menos. É você aprender com os erros dos outros e com os seus. Errar cada vez menos. Então, meu irmão, ainda que você ache que está de pé, cuide para que não caia. Salomão, ele não esqueceu Deus, ele só abriu a porta para outros entrarem. Apocalipse diz: eu preferi então que você fosse frio ou fosse quente, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar na minha boca. O que nós estamos fazendo, ou o que nós achamos que estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Para onde nós estamos indo? Como nós estamos colhendo os frutos e comendo daquilo que o Senhor nos deu? Que propósito nós estamos dando para aquilo que Ele já nos deu? Igreja, é muito mais importante como nós vamos terminar do que como nós começamos. Por isso que Cristo dizia: vem como você está. Não importa se você não está perfeito para vir para Deus. Vem do jeito que você está. Não importa como você está. Não estou preocupado como você está. Eu estou preocupado como você vai terminar. Vem do jeito que você está. E daqui nós vamos evoluir daqui para frente. Mas quantos de nós encontramos o Senhor, encontramos a palavra, temos uma transformação na nossa vida, e de repente o orgulho começa a bater na nossa porta, soberba,
a autossuficiência, entendemos que nada vai nos acontecer e nós vamos baixando a nossa guarda para que o pecado possa entrar, baixando as nossas cercas, abrindo as portas da nossa casa e convidando outros deuses a compartilhar junto conosco, achando que não vai dar nada porque nós somos muito bons, nós estamos protegidos por aquele que é maior. O que está em mim é maior do que está no mundo, então eu posso abrir a porta para absolutamente qualquer outra coisa, eu posso conviver com qualquer outra coisa, a pornografia, o adultério, a mentira, o erro, nada disso vai acontecer comigo, porque o maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E nós vamos vivendo assim, e de repente nós estamos que nem Salomão, cheio dos dons e da graça do Senhor, mas longe do próprio Deus. Infelizmente, alguns de nós podem terminar mal. Infelizmente. Como nós estamos hoje? Como nós estamos hoje? Se você entendeu essa mensagem, se você compreendeu que talvez o seu orgulho, sua soberba, talvez abriu espaço, a porta para que outras coisas diferentes daquilo que o Senhor ministrou no teu coração, que você tem vivido dos dons e dos talentos de Deus, mas você precisa ter cuidado para que não termine mal. Levante a sua mão, nós vamos orar juntos como igreja. Você que está em casa, que tem recebido essa palavra, que está nos acompanhando à distância, levante também a sua mão. Nós vamos estar orando como igreja pela sua vida. Papai, nós estamos reunidos aqui como igreja do Senhor Jesus, entendendo o quão precioso é esse conselho de Salomão, um homem que começou incrivelmente bem e terminou incrivelmente mal. Pai, que ele mesmo, esse próprio Salomão, vivendo o seu erro, nos ensina nessa noite. Pai, abre os nossos olhos para aquilo que nós aceitamos no nosso lar, na nossa casa. Abre os nossos olhos para compreender. Abre os nossos olhos para compreender a porta que nós abrimos de coisas estranhas aos nossos filhos, à nossa geração. Pai, que a nossa geração não termine como a geração de Salomão, punida pelos erros do pai. Pai, que a nossa vida não termine como infelizmente terminou a de Salomão. Pai, que nós não venhamos a levar para a nossa geração, ou deixar para a nossa geração um legado triste de uma história de rebeldia contra Ti, Papai, de rejeição do próprio Deus. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, que nós venhamos a comer os frutos dos dons e dos talentos que nos deu, dividindo com os outros, dividindo com o próximo, compartilhando, transbordando daquilo que Tu nos deu, fazendo sentido o motivo pelo qual nós ganhamos o primeiro lugar. Em primeiro lugar, o porquê nós ganhamos isso. Pai, nos ensina a compartilhar e que haja na nossa mesa o suficiente para ter abundância para todos que se chegarem até nós, que haja abundância e compartilhamento saindo de nós constantemente. Pai, eu abençoo a Tua igreja que chegou até aqui. Eu abençoo para que ela avance bem e que ela conclua melhor ainda, que seja um crescimento constante e não uma subida repentina e uma queda drástica, mas seja uma subida constante, uma evolução madura e inteligente para dentro do propósito verdadeiro de cada um. Eu abençoo a Tua igreja em nome de Jesus e abençoo a geração daqueles que estão aqui, para que levem consigo o benefício e os dons e os talentos dos seus pais, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
seja como perda comparado ao que tu tens pra mim. Que o meu eu desapareça e que tu cresças, e que o meu corpo seja